O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite a todos os que nos assistem aí pelas redes sociais, os nossos amigos do Centro Espírita Zilda Gama, agradecendo a participação de vocês e agradecendo ao nosso grande amigo e irmão Levindo Dias, né? Que está aqui ao meu ladinho, aqui, ó, a 30 centímetros de mim, né? E me recebeu muito bem aqui na residência dele. Nós vamos conduzir a palestra daqui, né? De forma compartilhada. Eu vou estar lendo alguns textos, o Rodrigo vai comentar, tá ok? Vamos, então, pedir primeiramente ao nosso mestre Jesus, né, que clareie as nossas mentes e pedindo à espiritualidade amiga a intuição necessária, né, para o nosso irmão Levindo, que vai fazer o uso da palavra esta noite com o tema Viagem Espírita de 1862, né? A viagem empreendida por Kardec em 1862, com certeza com muito material para a nossa reflexão, certo? Muito bem. Então, gente, como a gente está um pouco atrasado, já vamos dar início. Eu vou passar a palavra ao Levindo, e eu vou ler os textos que o Levindo vai comentar. Então, se quiser começar, Levindo. Perfeitamente, João. Então, nós agradecemos imensamente ao carinhoso convite do João Rolim, aí do Centro Espírita Zilda Gama, para algumas reflexões em torno desta viagem de Allan Kardec, viagem de 1862, quando ele visitou mais de 23 cidades e percorreu 980 léguas, quase 6.000 quilômetros. E isso ele fez de carruagem, de trem e a cavalo. Você veja que interessante. É porque, na realidade, tinha mesmo muita força de vontade, né? Aliás, essa alma missionária, podemos dizer o seguinte, que Kardec é o mártir
da verdade. Meus amigos, meus irmãos, nós tivemos um encontro anterior com Allan Kardec, quando ele animou a personalidade de João Hus, ou Johann Hus, na Tchecoslováquia, nascido na cidade de Husinec, no dia 6 de julho do ano de 1369. No ano de 1402, ele se ordenou sacerdote da Igreja de Roma. Então, vocês vejam esse intuito de Kardec desde lá de trás. A primeira coisa que ele fez foi pegar o Novo Testamento e traduzir do latim para o tcheco, e organizou equipes para realizarem cópias de tal maneira que, se a pessoa quisesse, poderia obter uma cópia. Porque, João, naquele tempo, a Bíblia era, no conceito da igreja, era propriedade dela. Só ela que podia usar. Outras pessoas não. Nós éramos chamados até de leigos, né? Porque a gente que não entendia nada. Leigo é a pessoa que não entende o assunto. Então, isso já causou um grande alvoroço na igreja. E Hus recebeu uma advertência e até excomunhão. O Vaticano excomungou Hus. Mas ele continuou. Nas suas missas que realizava na Catedral de Praga, ele combatia veementemente aquelas práticas da igreja, ou seja, aquela prática da venda de indulgências. O indivíduo cometeu um crime, ia lá na igreja, confessava, a igreja estabelecia um preço do perdão. Então, você vê, isso é uma coisa absurda, né? Aí ele combatia isso nos seus sermões e novamente recebeu novamente a advertência, mas ele continuou. Mas Hus... Aí a gente vê, não é, Levindo? Sim. Como é que a igreja, nessa prática, né, ela aceitava o pagamento, quer dizer, o dinheiro... Em troca do perdão. Em troca do perdão, né? Então, era um comércio. Era um comércio. Era um comércio, né? Quer dizer, a pessoa, ela pagava pelo perdão, ao invés de conquistar por méritos próprios o perdão. Exatamente. Então, você veja um aspecto interessante. O Hus, ele era orientador também espiritual da princesa Sofia. Aí o imperador Segismundo ofereceu a ele um documento chamado salvo-conduto, supondo que ele, de posse daquele documento, não poderia ser preso em momento algum, mas aquilo tudo fazia parte de um grande golpe de traição, né? E o Segismundo se ofereceu para ir a Constança com ele. Constança é uma cidade que está ali bem na divisa com a Suíça, onde o rio forma um grande lago, chama-se o Lago de Constança. E então o imperador foi acompanhando ele, mas chegou lá que tudo fazia parte de uma trama, de uma traição. E o Hus foi preso naquele mesmo dia. E interessante que foi colocado em um porão tão baixinho, úmido, um lugar onde ele não conseguia ficar de pé e nem deitado. Era obrigado a ficar de cócoras. E ali ele permaneceu por mais ou menos 7 a 8 meses naquela posição. Olha só que dificuldade, né? Na presença de ratazanas, de insetos variados. Então, o rio que forma esse lago é o rio Danúbio. Na hora, tinha esquecido. O Danúbio que forma esse grande lago. E aí, quando chegou no dia 6 de outubro do ano de 1415, o dia do seu aniversário, ele estava completando 46 anos. Ele foi retirado de lá pelos seus algozes.
Eu não chamo isso de juízes, não, são algozes, Uhum. porque eles estavam destinados a matar o Rus. E então, ali naquele simulacro de julgamento, eles o provocaram no seguinte sentido, que ele negasse as suas escritas, negasse as suas falas. Aí o Rus, que é realmente um mártir da verdade, ele vai dizer, eu negarei, desde que os senhores me provem que tudo aquilo que eu disse está em contrário aos ensinamentos de Jesus. Então, os seus algozes se viram na frente de um idealista que jamais iria negar a verdade. Condenaram-no à morte à fogueira para execução no mesmo dia. Gente, a ignorância era tal. Montaram a fogueira e depois que a fogueira consumiu o seu corpo, eles mandaram raspar de enxada o chão e mandou varrer, juntou aquilo tudo e jogou dentro do lago. Olha só o tamanho da ignorância. Mas aí... E nós tivemos, na época da Inquisição, vários exemplos desse tipo, não é? Vários exemplos. Agora, João, você veja, a ignorância é maior ainda, porque uma das inspirações do Rus era o monge inglês John Wycliffe. E o Wycliffe também era aquele defensor dessas ideias de que nós não precisamos de um intermediário para falar com Deus. Nós não precisamos de pagar por perdão por nada disso, né? E então, o que fizeram? Violaram o túmulo do Wycliffe e trouxeram os restos mortais e condenaram a fogueira também e jogaram no lago. Gente, a ignorância é quase que indescritível, né? Agora, interessante, porque quando o fogo começava a lamber o frágil corpo do Rus, porque lá naquela prisão ele ficou tuberculoso, naquela umidade e uma alimentação insuficiente. Então, o Rus, que é uma palavra que em tcheco significa pato, ele vai dizer, hoje vós assais o pato, mas amanhã virá um cisne de luz que voará tão alto que as chamas das vossas fogueiras não o alcançarão. Então, aquilo era uma palavra profética. E quando a fogueira estava consumindo o seu corpo, Rus se dirige a Jesus. Senhor Jesus, é por ti que eu sofro essa morte cruel, mas peço-te, tenha compaixão dos meus inimigos. Gente, quando eu li, quase caí da cadeira, porque é o impacto de uma alma nobre, né? Por isso que nós vamos entender o Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Isso parece uma coisa assim meio estranha, né? Parece meio masoquista, mas na realidade, por que eles alimentavam essa esperança? Porque a esperança dos mártires é exatamente a prevalência da verdade. Os valores do mártir são os valores imortais do espírito, enquanto que os nossos valores do homem comum são os bens da terra, as coisas da terra, nossas paixões, né? Agora, amigos, aí nós ficamos sem notícia do Kardec esse resto de tempo, né? E a Humberto de Campos, esse grande escritor brasileiro, que vai trazer para nós, através das mãos imaculadas de Francisco Cândido Xavier, uma notícia primorosa. Ele elabora para nós um documento histórico intitulado Kardec e Napoleão, e que se encontra no livro Cartas e Crônicas. Então, diz Humberto, logo após o Brumário, quando Napoleão se fizer, o primeiro cônsul da República Francesa,
em 9 de novembro de 1799, na noite de 31 de dezembro de 1799, nas esferas superiores, no coração da latinidade, reuniu-se grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Legiões de Césares com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês, grupos pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas continua, então, Humberto. Não só os latinos se faziam presente nesse grandioso conclave. Gregos ilustres, recordando as confabulações da Acrópole gloriosa. Israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém. Figuras notáveis da Inglaterra, deputações eslavas e germânicas, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja de Roma e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta força, reunião de forças da ciência e da cultura, na laboriosa tarefa de preparação da nova era da fraternidade e da luz. Meus amigos, vocês perceberam a grandiosidade desta reunião lá no mundo espiritual, nas esferas superiores? Então, Humberto de Campos ainda continua a citar que, no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, ali achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Orígenes, Hipócrates, Agostinho da Hipona, Fénelon, Giordano Bruno e o nosso também Johannes Gutenberg, Cristóvão Colombo. Então, gente, ele vai citando uma lista quase que interminável daquelas personalidades, ou daquelas almas que animaram as maiores personalidades que viveram aqui no nosso planeta Terra. Então, ele diz que depois que as pessoas se assentaram e tal, aí ele diz que clarins invisíveis soaram na direção do plano carnal, e de imediato uma estrada de luz semelhante a uma ponte levadiça, de imediato um grupo de sombras estranhas e vacilantes emergiu lá do corpo ciclópico do mundo europeu. Eram os nossos irmãos encarnados que, constrangidos pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para reafirmarem os seus compromissos perante o Evangelho renascente. Então, veja bem, ele diz, à frente vinha Napoleão. Era bem o grande corso, com seu uniforme e o seu chapéu característico. Mas nesta grande excursão, ali estava Beethoven, Fulton, Faraday, João Dalton, João Henrique Pestalozzi. Imagine, meus amigos, imagine. E o Papa Pio VII, João, também constrangido a ir ao mundo espiritual para reafirmar o seu compromisso. Então, gente, vocês vejam que era uma reunião extraordinária. E então o Humberto de Campos vai dizer que aí os clarins soaram novamente, mas agora de uma maneira diferente, parecendo que apontavam para o infinito, para os céus. E de imediato uma estrada de luz, semelhante a uma ponte levadiça, baixou dos céus, dando passagem a inúmeras estrelas, que, em tocando o solo do glorioso castelo, transformavam-se em seres humanos nimbados de luz. Percebemos, João? Então, ali estão as almas mais nobres que passaram pela Terra. E, de repente,
clarins soaram na direção do infinito e uma estrada de luz dá passagem a inúmeros espíritos tão mais evoluídos do que todos que ali estão, que eles chegam em formato de estrelas. E quando tocam o solo do castelo, é que se transformam seres humanos nimbados de luz. A gente fica mentalizando e imaginando a beleza, a grandeza daquele momento tão especial, né? Agora, gente, o Humberto de Campos vai dizer o seguinte, que dentre todos aqueles que chegavam em forma de estrelas, uns se avultavam em superioridade e beleza. Quem era esse que se avultava em superioridade e beleza? Exatamente Allan Kardec. Allan Kardec. E então, amigos, aí ele vai ouvir uma voz muito forte que vai dizer para ele, irmão, vai dizer para Napoleão, irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Então, amigos, essa observação para Napoleão. E o Napoleão parecia estarrecido de pavor e júbilo ao mesmo tempo, né? Então, encerrou-se a reunião e o próprio Kardec, conchegando Napoleão de encontro ao peito, retornou com ele até ligá-lo ao corpo de carne. E então, meus amigos, em 3 de outubro de 1804, às 19 horas, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivaio, filho de Jean Baptiste Antônio Rivaio, juiz, e Jane Duhamel, sua esposa, residentes em Lyon, que é chamada também a cidade dos mártires. O Emmanuel assim estabelece lá no livro Ave Cristo, cidade dos mártires, né? Lá na rua Sala, número 76. Então, vocês vejam, é aquele pato que for aceso lá na fogueira de 1415 que retorna na condição de um verdadeiro cisne de luz, que vem, então, pousar em 1804, quando a humanidade já estava mais bem preparada, né? E então as obras de Kardec, todos nós sabemos, né? O que o Kardec vai escrever nesse livro? Eu gostaria de fazer uma observação, João. É que esse livro, Viagem Espírita, de 1862, quanto também todos os números da Revista Espírita, encontram-se disponíveis na internet, através da FEB, e no formato PDF. E não só na fé, mas também, estou falando direto aqui do seu microfone para não dar microfonia, sim. Tá? Mas pelo meu áudio aqui está tranquilo. Sim. A gente acha também em outros canais espíritas, né? Todos os volumes não só da Revista Espírita, outros, né, em PDF. Exatamente. Eu mesmo tenho aqui também no meu computador, né? E outra coisa também, todos os livros da codificação, né? Tem um livro, inclusive, muito pouco conhecido, que se chama assim, O Espiritismo em sua expressão mais simples, que são conceitos espíritas, que o Kardec escreveu especialmente esse livro, porque já tinha muita gente confundindo as coisas. Certo. Você veja só, então ele tomou toda a precaução. Uhum. Tinha gente até querendo ganhar dinheiro com o espiritismo, então você veja como foi difícil. Isso sempre teve, né? Sempre até teve. Hoje ainda encontramos você não vê pessoas aí esse desse médium livro. preso lá, inclusive se entregando à libidinagem e ao interesse financeiro. Então, o próprio Kardec vai escrever o seguinte, em 1810, com 6 anos de idade apenas, meus pais me levaram para Yverdon, na Suíça,
Vocês lembram quem estava lá nessa reunião no mundo espiritual? João Henrique Pestalozzi, né? Tanto é que o seu conceito de educação é uma coisa extremamente elevada e que revela para nós o seu pensamento progressista. Quando ele diz educação é o desenvolvimento natural e progressivo de todas as faculdades e potências do ser. Eu acho esse conceito um dos mais elevados que eu conheço, né? Então, Kardec vai dizer, para mim, apesar da saudade do lar paterno, minha permanência ali por muitos anos foi boa, pois aprendi o justo sentido da educação, que deve ser ao mesmo tempo paternal e liberal. E ele retorna depois em 1824. Então, gente, em 1854, ele ouve falar das mesas girantes. E ele é convidado para ir participar. Então, no dia 8 de maio daquele ano, ele escreve que vai assistir o mais notável acontecimento da minha vida, ou seja, participar, ver o movimento das mesas girantes, quando daí ele começa todo o seu processo, né? É porque, a princípio, né, o interesse dele em participar dessa reunião das mesas girantes, né, era para provar que aquilo era um embuste, né? E aí ele acaba chegando à conclusão contrária. Ao contrário, exatamente. Aí você veja bem, o espírito Zéfiro vai falar com ele da missão em junho, né, de 1856. Mas quando chega no dia 12 de junho, ele recebe uma confirmação do Espírito Verdade. Desculpem os amigos, mas no meu entendimento, o Espírito Verdade é o próprio Jesus. Então o Espírito Verdade vem e confirma para ele. Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiser sair-te bem. Não esqueça que você pode triunfar ou falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porque os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Eu coloquei até uma palavra, de um único homem. A missão dos reformadores é repleta de escolhas e perigos. Previno-te que a tua é rude, porque se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, gente, o Kardec, ele assume com muita energia, com muita disposição, essa tarefa. Nós aqui selecionamos, inclusive, a publicação de suas obras, que vocês vão concordar comigo no seguinte: ele não sobrou tempo para mais nada, não, né? Não? Olha, 18 de abril de 1857, vem a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Quando chega em 18 de março, aí vem a edição definitiva, com 1.019 perguntas. 18 de março de 1860. Você vê que o período é muito curtinho, né? Em 1º de janeiro de 1858, começa a Revista Espírita. E essa Revista Espírita, imagina, vocês, ao baixar essa revista, ou se a tiver no formato de papel em mãos, vão ver que é um livro bastante robusto, repleto de matérias muito importantes para nosso estudo. Então, essa revista, João, ela era publicada mensalmente. Olha só. E foi até 1869. Exatamente. Então, a gente fica observando no seguinte, até fizemos essa observação outro dia. Às vezes nós passamos a vida inteira e a gente não consegue ler o Livro dos Espíritos,
passa a vida inteira e não consegue ler um exemplar da Revista Espírita, imagina agora editando isso mensalmente. E aí, quando chega 1º de abril de 1858, foi um trabalho muito laborioso, que foi a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso deu grande trabalho, exigiu grandes esforços da equipe, né? Em 1º de junho de 1859, Kardec publica o livro, que é o Espiritismo. E não pensemos nós que é um livrinho, não. Não é um livretinho que... E é interessante, Levindo, porque poucos espíritas têm conhecimento dessa obra, né? É verdade. Que é muito importante, certo? Muito importante. Para nos orientar exatamente o que é, né, o espiritismo. Exatamente. Isso, e apreciar um pouco a luta do Kardec. Kardec. Uma coisa interessante também que eu acho é que essa obra não é nem citada quando a gente fala nas casas espíritas de obras fundamentais. Isso. Ela pouco é citada. Pois é, exatamente. Aí, 15 de janeiro de 1861, veio o Livro dos Médiuns, o maior livro de parapsicologia que já se conhece aqui no nosso planeta Terra. Quando vem em 1862, além da viagem, ele escreve o livro também. Acontece o seguinte, na Revista Espírita, seria difícil para encaixar todos os relatórios que ele faz nesse livro. Então, por isso que ele editou esse livro em separado. Quando chega em 1862, aí vai publicar, eu considero, João, o livro mais importante que existe na face do planeta Terra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando chega 1º de agosto de 65, O Céu e o Inferno, uma obra sensacional, mas ainda faltava. 6 de janeiro de 1868, a Gênese. E logo em 1869, daí um ano, ele vai desencarnar. Então, amigos, nós fizemos aqui um mapinha das localidades visitadas, mas você acessando o livro, você vai ter um mapinha, o mapa da França, que é desde o sul até o norte, né, com as cidades que ele visitou. Está impresso no livro. Todos poderão ter 21 cidades, não é? 21 cidades, mais de quase 6 mil quilômetros, né? Foi 960, 980 léguas que ele percorreu. Então, gente, na Revista Espírita de setembro de 1862, o Kardec vai registrar. Depois do convite, com mais de 500 assinaturas, dos irmãos de Lyon, que mandaram convite. Então, veja bem a resposta do Kardec. Meus caros irmãos e amigos espíritas de Lyon, apresso-me em vos dizer o quanto sou sensível ao novo testemunho de simpatia que vindes de me dar pelo vosso amável e gracioso convite de ir vos visitar ainda este ano. Durou 7 semanas, né? Aceito-o com prazer, porque é sempre uma alegria para mim encontrar-me em vosso meio. Agora, João, ele botou uma condição. Não era bem assim, de qualquer maneira que ele ia, não. E essa condição é que é extraordinária. Então, ele vai dizer, quer ler? Na lei, sim. Uma palavra ainda, meus amigos. Indo vos ver, desejo uma coisa, é que não haja banquete, e isso por vários motivos. Não quero que a minha visita seja uma ocasião de despesa, que poderia impedir a alguns de ali se encontrarem, e me privar do prazer de vos ver todos reunidos. O que ele queria era ver os trabalhos e a união dos trabalhadores. Então, isso é uma posição muito legal, né?
Muito bacana, de um missionário mesmo. Ele não queria banquete, gente, não queria nada de festa. Porque quando você faz uma festa, naturalmente inibe algumas pessoas, né? Então, o que ele queria ver era união. E ele ainda escreve mais, João. Vamos lá. Não vou a Lyon nem para exibir, nem para receber homenagens, mas para conversar convosco, consolar os aflitos, dar coragem aos fracos, vos ajudar com meus conselhos, tanto quanto estiver em meu poder fazê-lo. E o que podeis me oferecer de mais agradável é o espetáculo de uma boa, franca e sólida união. Olha só que extraordinário, né? É. Então, gente, o personalismo vai tudo embora, né? Exatamente. Às vezes a gente, por fazer uma palestrinha, oi, é eu que fiz, eu é que fiz. Então, quer dizer, e o Kardec mostra para nós, esquece isso. Inclusive, mais à frente, ele vai dizer, João, que aquele que vai fazer um trabalho no centro espírita, na expectativa de receber elogios ou de receber agradecimentos, esse é o seu salário. Então, você então já recebeu o salário dele, né? Então, veja o critério dele. Agora, tem o seguinte, a nossa viagem tinha uma dupla finalidade. Ainda outro dia perguntaram para mim qual era a finalidade da viagem. Primeiro, oferecer orientações onde dessas houvesse necessidade. Segundo, ao mesmo tempo, nos instruirmos a nós mesmos. João, é aquela história, nós somos todos aprendizes, todos aprendizes. Aquela frase do Sócrates lá na Grécia nunca foi tão atual, né? E tão aplicável ao movimento espírita. Porque você veja, ele vai aprender, vai tomar lições com outros médiums. Na nossa vida comum, veja bem, quem é aquela pessoa que não tem nada para ensinar e que não tem nada para aprender? Né? Quantas vezes um simples varredor de rua, que às vezes nós classificamos de inferior, tem tanta coisa para nos ensinar, e às vezes tem um coração tão maior do que o nosso, né? É isso mesmo. Então, esses dias eu estava lembrando daquela velhinha que vem lá de longe, caminhando a pé, ela pretinha, magrinha, coitadinha, andando descalço numa estrada cheia de pedregulhos, e ela vem para socorrer um doente com a sua benzeção. Na realidade, é o magnetismo, né? E quando ela chega naquele lar onde está presente a doença, parece que acendeu um sol dentro de casa, né? A alegria volta e tudo. Então, amigos, essa lição deve servir para todos nós. É aí que a gente enxerga, né? Isso. Aquela lição de Jesus. Isso. Do não julgueis. Exatamente. Porque às vezes a gente julga equivocadamente uma pessoa que é espiritualmente muito mais elevada do que nós mesmos. Exatamente. Aí, João, o que ele desejava? Desejávamos ver as coisas com nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida, estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica, e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Então, isso aí é sensacional, porque você veja, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho traça um roteiro extraordinário para o autoconhecimento. E ele diz, não desprezeis a opinião dos vossos adversários. E o Kardec aqui ele vai, inclusive, apreciar a crítica, apreciar a opinião daqueles que são contra. Né?
Uma coisa importante para a gente destacar, Levindo, é que nesse texto aí, né, a gente percebe que o conceito de julgamento ele é diferente. Aquele não julgueis de Jesus é não julgar as pessoas. Exatamente. Né? Porém, já nessa frase aí, a gente percebe que esse julgamento que se faz necessário de certas obras e outras coisas é julgar a situação, é julgar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não é julgar as pessoas. Perfeito. Né? É julgar as ideias para que a gente possa tomar um posicionamento a respeito disso. Porque, João, as coisas sem crítica, elas são muito frágeis, elas desmoronam à toa. Agora, o Kardec ele vai dizer que a doutrina espírita não foi revelada tudo de uma vez só, não, né? É uma luz intensamente brilhante e súbita, não ilumina, mas ofusca. Assim sendo, os espíritos ofereceram-na de pouco em pouco, e até hoje estão revelando muitas coisas, né? A gente vê, por exemplo, vou te falar, a obra de André Luiz, Os Missionários da Luz, que receberam umas críticas, principalmente da área da psiquiatria. E só lembrando que lá em São Paulo, tinha lá um médico que falou com o Chico, eu não concordo com aquilo que você escreveu ali, não. Aí o Chico falou assim, não, mas quem escreveu foi o André. Eu não posso julgar, não, mas o André está aqui e vai conversar com você. Pronto. Agora, no livro Missionário da Luz, que vai fazer da epífise, falar da epífise, foi no ano de 2013, publicado aquele capítulo 2º na íntegra, na Inglaterra, pela revista de endocrinologia, a maior revista de endocrinologia da Europa. E a gente vai vendo, meus amigos, nós todos ainda estamos aprendendo, todos, sem exceção. Ainda hoje, muitas outras coisas são reveladas, né? Ainda estava vendo, outro dia, um trabalho lá do Frei Luiz, que coisa extraordinária aquele trabalho de ectoplasmia, né? Coisa que nós ainda conhecemos tão pouco, e tão pouco nós temos ainda que aprofundar. A gente vai lembrar, por exemplo, do Peixotinho, que ficou muito célebre pelas materializações, né? Mas, gente, muito mais do que as materializações foram os transplantes de células, que foram trabalhos assim muito mais importantes. Agora, gente, o Kardec também, ele vai marcar algo assim muito importante. Pior que puxa nossas orelhas, né, João? Ele fala que a doutrina espírita tem 3 fases. Primeiro foi da curiosidade, né? Que você ressaltou. Depois veio o período filosófico. É o período de estudar. É o estudo. Nós estamos só engatinhando ainda. Mas seria o período que a gente está no momento, né? No momento. E um terceiro período seria o reforma da humanidade. Aí nós ainda estamos longe, né? Tem muita... É como dizem os antigos. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, né? Nós estamos, João, nós estamos chegando ao finalzinho. No meu relógio faltam 5 minutos, né? Então dá para a gente avançar mais um pouco? Mais um pouquinho? É. Aí você quer ler para nós esse pedacinho? Sim. Já. Então, na segunda parte. Já é muito, sem dúvida, crer, mas a crença apenas não é suficiente se ela não oferece resultados. Faço referência àqueles para os quais o Espiritismo não passa de um fato, de uma bela teoria, uma letra morta que não produz, na estrutura íntima dessas pessoas, nenhuma transformação, nem em seu caráter, nem em seus hábitos. Pois é, e você vê. O Espiritismo é para realizar em nós uma verdadeira revolução, né? Porque não adianta só acreditar, não adianta somente o fato,
é preciso mudança. Então, a gente vai lembrar lá do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, então, Erasmo vai dizer: se dentre os muitos chamados, poucos são os escolhidos, por quais sinais se reconhecerão os verdadeiros espíritas? Vós os reconhecereis pelos princípios que professarão. Vós os reconhecereis pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem no sentido dessa transformação. Então, gente, muito interessante e muito sábio esse apontamento de Kardec. Se o Espiritismo não provoca nenhuma mudança em mim, então é melhor nem aparecer no centro, né? É melhor nem estudar o Espiritismo. Então, o Kardec também faz uma anotação aqui muito interessante, João. Para uns, as provas materiais são indispensáveis. Para uns. Para mim, não, porque para mim eu não preciso de prova nenhuma. Eu já estou mais do que provado, né? Para outros, os argumentos morais são suficientes. Esses, para mim, são suficientes. Não preciso provar mais nada. Por outro lado, nem uma coisa nem outra os convence. Então, João, chega a ter aqueles que o Kardec escreve aqui: pouco se pode esperar dos que dizem, só acreditarei se tal ou qual coisa se produzir. Vejam bem, meus amigos, os espíritos vão estar à nossa disposição, eles vão fazer coisa para tentar nos convencer, não vão fazer, não. Não, espírito superior, não. Não, exatamente. Os levianos, aí talvez sim, para nos enganar. Exatamente. Então, eu ainda escrevi até uma reflexão aqui embaixo. Há tanta consolação a se levar, quantas pessoas, meus irmãos, necessitadas de uma palavra amiga, de um consolo, né, de uma palavra de alento, tantas lágrimas a se secar, tanta esperança a se acender, porque muitos perderam a esperança, muitos choram desesperançados, e nós temos por obrigação levar esse consolo, levar essa palavra. Então, por isso é que não vale a pena perder tempo com os sistemáticos, porque tem gente que é só por sistema não acredita. Nós temos uma amiga que é engenheira e arquiteta e diz que não acredita em Deus. Eu acho isso o fim da picada, o cúmulo do absurdo. É porque a gente verifica que o próprio Einstein, um cientista, afirmou que o universo é simplesmente inexplicável sem Deus. Sem Deus. Ele era um cientista. É verdade. O Michael Behe, que é também um cientista norte-americano, ele vai dizer assim: a vida tem um projetista. Você pode chamar a vida do que você quiser. Você pode chamar o projetista do que você quiser. De Deus, de arquiteto, de Jeová. Isso aí o problema é seu, mas que tem. Porque é impossível o acaso criar uma célula que tem cerca de 20 blocos de construção, que são os aminoácidos, e para que isso funcione perfeitamente, há cerca de 2.000 enzimas em uma sequência perfeita. Os dois irmãos astrofísicos, Igor e Grishka Bogdanov, aplicando a lei das probabilidades matemáticas, calcularam que para que o acaso pudesse construir uma célula, seria necessário um tempo muito maior do que aquele tempo que a ciência estabelece para a criação do universo. Meus amigos jovens, né? O João França e João Rolim. Nós chegamos ao limite das 8 horas. E aí uma outra a oportunidade. Gente gostaria, né, de prosseguir, mas a gente tem que obedecer a disciplina muito necessária, né? Muito necessária, sem dúvida. Em função disso,
infelizmente, nós teremos que encerrar, agradecendo imensamente o nosso irmão Devindo Dias, né? E eu quero aproveitar para dizer para vocês que eu fico impressionado com a capacidade do Devindo, porque, para o conhecimento de vocês, a primeira metade, os primeiros 30 minutos da nossa palestra de hoje, o Devindo não leu nenhuma linha de texto, foi tudo da cabeça dele. Então, a capacidade dele, realmente, o conhecimento que ele tem, né, é muito grande. A gente tem que respeitar e dar todos os méritos para ele, né? E vamos, então, fazer a nossa palestra de encerramento, né? Esperando que a gente possa ter outra oportunidade de continuar esses estudos, voltando a convidá-lo. Ok, Devindo? Perfeitamente, João. Então, tá jóia. Então, nós agradecemos imensamente ao João Rolim, ao João França, agradecemos principalmente a Jesus, que comanda essas reuniões. E por que esquecer do nosso querido amigo, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, e do nosso Eurípides Bassanufo. Um dia desses falaremos para vocês de Eurípides Bassanufo. Nós estivemos lá na cidade dele, visitamos lá a Fazenda Santa Maria, o Colégio Allan Kardec. Gente, é uma coisa fora do comum, extraordinária. Então, amigos, mais uma vez agradecida a sua paciência, nós rogamos ao divino amigo Jesus que a todos nos abençoe e a Deus, o nosso Pai, que nos conceda paz. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Fiquem com Deus. Audio Jungle.